Olá, 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 bem-vindo ao nosso primeiro episódio dessa série aqui do nosso podcast. Esse é o podcast Bíblia e Pouco Ego e eu te convido para a gente poder mergulhar nessa interação. É, o podcast ele segue nessa linha como a gente traçou logo no título dele, é, Bíblia e Pouco Ego, porque esse nome especificamente, porque a gente quer tratar a respeito daquilo do Evangelho com baixíssimo ego. Ou seja, a preocupação aqui é transmitir para você uma verdade do Evangelho, transmitir para você um conhecimento a respeito de teologia, de uma forma que você compreenda sem enfeitar muito. E hoje, nesse primeiro podcast, nós vamos falar a respeito dos evangelhos. Então, segue aí algumas dicas e algumas informações que são bem objetivas a respeito dos evangelhos que a gente precisa conhecer. Então, talvez, se você não sabe, dá seu nome de Evangelhos os quatro primeiros livros do Novo Testamento. Antes do século IV, a coleção era designada apenas pelo nome O Evangelho. Então, o que nós compreendemos hoje como os quatro evangelhos, e a gente tem lá os evangelhos sinópticos e o evangelho de João, que é o evangelho conhecido como é, de, enviado diretamente para a Igreja Universal, que é contrário dos outros três, que são os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, que cada um dos evangelistas enviou o seu evangelho, a sua carta, o seu relato a respeito do que Cristo já tinha feito para um povo específico. Mateus ele vai enviar para os judeus, Lucas ele envia para os gregos, Marcos ele vai enviar para os romanos, e cada um tem peculiaridades diferentes justamente por causa desse endereçamento. O que nós compreendemos hoje como os quatro evangelhos, incluindo os sinópticos e o evangelho de João, antigamente, por volta do século IV, era conhecido unicamente por o evangelho. Então não havia uma separação de sinópticos e o Evangelho de João. Todos os quatro livros eram compreendidos como o Evangelho porque se subentendia que ambos resolviam o mesmo tema de falar a respeito daquilo que Jesus Cristo tinha feito. Então, eles se distinguiam de formas mínimas. Então, a gente compreende que os evangelhos eles precisam dessa diferenciação, porque cada evangelho é rico naquilo que ele se propõe. Quando você vai ver o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais curto, ele é extremamente rico, apesar de ser mais curto, até porque sugere-se que ele é o mais antigo. Então, o evangelho de Marcos ele serve como material de referência para os outros evangelhos sinópticos, principalmente. Ele é um evangelho rico, apesar de ser curto, porque ele resolve a dor do seu ouvinte. Os romanos eles precisavam de coisas práticas, eles não gostavam muito de enrolação, se eu posso dizer assim, e eles queriam ouvir os relatos daquilo que Jesus Cristo tinha feito. A preocupação dos romanos era: esse homem aí, ele fez alguma coisa de importante, o que, que ele fez? Diga para mim, eu quero saber quais são as ações dele, porque se ele realmente é importante, ele fez coisas grandiosas, ele fez boas coisas, e é nisso que eu quero é, me apegar e saber a respeito desse Jesus. Eu não quero saber da genealogia dele, eu não quero saber da família dele, eu não quero saber a respeito das profecias dele, eu quero saber o que, que esse homem fez. E Marcos, quando ele vai escrever para os romanos, com base nos relatos de Pedro, ele foca exclusivamente nisso. Ou seja, a gente hoje, quando transmitimos o evangelho, em algumas circunstâncias esquecemos de suprir as necessidades de informações, de passarmos a resposta daquilo que Jesus Cristo é para as dúvidas do nosso ouvinte. Ou seja, nós geralmente ignoramos esse ponto e começamos a falar a respeito do que ele fez, do que ele é, mas ignorando o outro lado, pensando nas perguntas que o outro lado tem a respeito de Jesus Cristo. E os evangelhos eles nos ensinam desde o princípio de que nós precisamos
compreender a dor, as dúvidas e os questionamentos de quem está do outro lado. A gente precisa ouvir dessa forma. Ainda dentro dos séculos iniciais, dos primeiros dias pós Jesus Cristo, existia, além dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos tidos como falado ou oral, a boa nova. Então, esse evangelho, que era o evangelho presencial, se pode ser dito assim, que foi proclamado diretamente por Jesus Cristo. As boas novas que o próprio Cristo transmitiu para as pessoas que estavam à sua volta. Então, ainda tinha essa categoria de evangelho, além da escrita, tinha o evangelho oral, que fora transmitido diretamente por Jesus. Então, os evangelhos não estavam limitados exclusivamente àquilo que os evangelistas que nós conhecemos tinham transmitido. Quando a gente vai entender a respeito disso e a importância dos evangelhos, a gente precisa relembrar de um dito que foi proclamado por Irineu, conhecido também como Bispo de Leão, na Gália, por volta do ano 180. Ele, quando vai considerar os quatro evangelhos, ele vai dizer, abre aspas, assim como a Terra consta de 4 continentes, vírgula, assim como os ventos são 4, assim também é natural que a Igreja Universal se baseie em 4 fortes colunas, que são os 4 evangelhos. Os evangelhos eles tinham uma importância grandiosíssima. Inclusive, alguns teólogos vão considerar o livro de Hebreus como o quinto evangelho, dado a algumas peculiaridades de como ele se anuncia a respeito do Messias também. A gente tem uma compreensão da importância dos evangelhos para transmitir as ações de Jesus Cristo, porque é um relato cuidadoso a respeito de tudo aquilo que ele tinha feito. Então, se você vai pegar dentre os 66 livros da Bíblia, os evangelhos eles se tornam exclusivos a falar unicamente a respeito daquilo que Jesus Cristo fez. Eles se tornam exclusivos a respeito de quem Jesus é, das profecias prioritárias a respeito de Jesus Cristo, da árvore genealógica dele. Então, os evangelhos são fundamentais para transmitir a mensagem sobre quem é Jesus Cristo, o Messias. Quem é esse homem? O que é que ele fez? Por que ele fez? Quanto tempo ele durou fazendo e transmitindo a mensagem que Deus tinha dado para ele? Quem foram os seus discípulos iniciais? Quem acompanhou ele? Então, os evangelhos eles nos permitem compreender de uma forma macro quem foi Jesus Cristo. Porém, isso não nos exclui de conhecê-lo através de outros relatos de historiadores, de pessoas também próximas. Existe um livro que foi muito conhecido na Síria, que foi tido pelo nome de Adsaron, que Tassiano, um cristão assírico, cerca do ano 170, ele formou uma narrativa contínua, uma harmonia dos evangelhos. E essa narrativa contínua, essa harmonia dos evangelhos, foi conhecida lá na Síria pelo nome de Adsaron. Durante muito tempo foi a versão favorita do povo sírio, a versão síria que é a favorita, embora que não oficial dos 4 evangelhos, como nós conhecemos, a igreja da Síria lia aos seus fiéis esse relato que foi escrito, montado ou organizado por Tassiano. Ou seja, existem outros livros que dão sustentabilidade ou sustentam a importância dos 4 evangelhos. Quando Tassiano ele vai falar a respeito
de Jesus Cristo, ele vai transmitir essa mensagem das boas novas, ele vai cumprir um papel missionário, se assim a gente pode dizer. Ele vai tentar simplificar para o povo dele, para o povo da Síria, como eles poderiam conhecer Jesus. Então ele vai pegar um relato baseado nos evangelhos, e ele vai dar uma linha mais suave para transmitir a mensagem, interligando ponto a ponto daquilo que Jesus Cristo fez. E a gente precisa entender que os evangelhos eles estão aí para nos fazer conhecer a respeito de Cristo, mas existe ainda um vasto caminho. A gente vai entrar dentro de outros relatos de uma forma mais detalhosa, se eu posso dizer assim, a respeito de cada livro nos próximos episódios, e aí eu te convido para você estar aqui comigo, tá? Dentro de alguns dias eu devo estar entrando agora a respeito de Mateus. Quem é o livro de Mateus, para quem que ele foi escrito, a data, as peculiaridades, as profecias. Então, vamos mergulhar nessa linha para a gente poder conhecer a respeito de Jesus Cristo de uma forma mais objetiva. Olá, 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 bem-vindo para esse nosso segundo episódio do nosso podcast Bíblia Sem Ego. A gente vai falar hoje a respeito dos evangelhos e eu fico muito feliz de você poder estar aqui comigo nessa sequência, né? A ideia é a gente começar a trazer um episódio por semana e a gente vai aprimorando isso com o tempo, mas seja bem-vindo ao nosso podcast Bíblia Sem Ego. E hoje a gente vai falar a respeito dos evangelhos. Você se ouviu o anterior, pegou lá a nossa introdução. Se não ouviu, eu te aconselho, vai lá, ouça, porque você vai ser abençoado a respeito disso, a respeito do conteúdo sobre Jesus Cristo, e que ele possa te abençoar. Você que ainda não me segue, aquele pedido bem simples, vai lá no meu Instagram, faelveirasilva.com, me siga, se inscreva no meu site, baixe os livros que estão lá, disponibilizados de forma gratuita e licenciada para isso. Lá você vai encontrar alguns artigos e muito mais, que Deus ele possa te abençoar. Tudo isso de forma gratuita, para que o nome do Senhor possa ser glorificado hoje e sempre. Falando a respeito de Mateus. Mateus ele foi um livro que ele foi escrito no grego, por Mateus. Ele tem uma peculiaridade aí, né, para nós aqui. O livro de Marcos e de Lucas, ele descreve Mateus como Levi. Então tem essa diferença, a gente vai perceber em alguns pontos do evangelho que é anunciado por Marcos, que a gente também vai falar a respeito dele aqui no futuro. Marcos e Lucas ele se refere a Mateus como Levi. Isso talvez para alguns faça algum tipo de confusão. Então você, quando estiver lendo a respeito dos evangelhos, montando o seu esboço a respeito do evangelho de Mateus, fique atento a essas referências que Marcos e Lucas vai trazer a respeito de Mateus pelo nome de Levi. O propósito desse livro é mostrar aos judeus que Jesus é o Messias. A gente vai conseguir perceber esse propósito desde o início do livro. A genealogia abordada por Mateus é diferente da de Lucas, justamente por esse propósito. Isso daí traz uma referência para a gente, que ministra o evangelho, que gosta, para compreender que cada evangelista, quando ele vai anunciar a Jesus Cristo, aquilo que ele fez, ele se preocupa com o seu ouvinte, ele se preocupa em levar para o seu ouvinte coisas que são relevantes para ele. Então, quando você for transmitir a mensagem de Jesus Cristo, se preocupe em levar uma mensagem que seja relevante para a pessoa que está te ouvindo. Todos os evangelistas maximizaram a mensagem de Cristo para o ouvinte dele. Todo evangelista se preocupou com quem estava ouvindo, mais do que simplesmente transmitir a mensagem, se preocuparam em levar a mensagem de forma que os seus ouvintes pudessem compreender com toda a sua magnitude. Então, quando você transmitir a mensagem, quando você for pregar, se preocupe com quem está ouvindo. Como eles podem compreender a Jesus Cristo de uma forma mais simples. E você, através do Espírito Santo, vai ser usado para aquelas pessoas. O propósito de Mateus era mostrar para os judeus
para quem eles estava escrevendo que Jesus Cristo era o Messias. E é um livro que vai quebrar um silêncio de aproximadamente 400 anos, ali entre o fim dos profetas menores, em que há um período de silêncio, até a manifestação de Jesus Cristo. O livro de Mateus ele traz essa elucidação para a gente, que ele está dizendo, aqui quebra-se um período aí de silêncio de aproximadamente 400 anos que a gente estava vivendo. Nesse silêncio, nesse período de quebra de silêncio, onde que ninguém da casa de Davi tinha se sentado no trono. O último descendente dessa linhagem já tinha passado anos e anos que ele não estava ali exercendo influência sobre Israel, governando Israel. E Mateus ele está dizendo para o povo judeu, chegou agora um descendente da casa de Davi que tem condições de falar para nós e nos liderar. Ele é o nosso Messias, aquele a quem nós esperávamos. É claro que o povo judeu compreendeu isso de uma forma diferente. O povo judeu ele esperava por alguém que fosse fazer assim como Davi fez, assim como Saul fez, que fosse pegar e livrar o povo dos seus opressores, e livrar o povo de Roma, e colocar Israel de novo como apogeu, em seu apogeu, para ser uma nação pujante, uma nação de impacto mundial. Coisa que não aconteceu na esfera que o povo israelita, o povo judeu esperava. Mas o Messias chegou dizendo, é chegada a voz do reino dos céus, e ele vem dizendo, eu sou aquele que o Pai me enviou. Quando Jesus chega, ele está falando, do reino que eu estou trazendo para vocês é diferente. Isso a gente falou lá na introdução, se você não ouviu, vai lá e você vai ser abençoado. Quando Mateus ele está falando a respeito disso, ele é o mais judaico dos 4 evangelhos. Por quê? Porque ele está falando para os judeus, e numa linguagem que os judeus podem compreender com mais facilidade. Então, é meio que óbvio que o livro e o evangelho de Mateus vai ser o mais judaico. Ele tenta trazer o máximo de referência. É o evangelho que mais traz referência do Antigo Testamento para as ações de Jesus Cristo, apontando para aquilo que os profetas, aquilo que já tinha sido dito por ele, a respeito dele lá atrás. Então, Mateus ele faz questão de resgatar isso, porque para os judeus é importante. Para os judeus é necessário que se fale a respeito das profecias, se ligue com o Antigo Testamento, com aquilo que eles já tinham ouvido e estudado há tempos atrás. Então, o livro de Mateus é um dos 4 evangelhos mais judaicos. Por quê? Porque ele traz todas essas referências, ele traz uma linguagem que o povo judeu ele compreende, ele fala diretamente para o povo judeu com as peculiaridades que esse povo vai compreender. Então ele se torna, dado esse propósito que ele tem, por isso essa necessidade do propósito, não adianta você falando para alguém que já tem uma idade avançada com um linguajar jovem. E não adianta você ser jovem, um líder do Senhor levantado para essa geração, falar em uma linguagem que uma pessoa mais madura, uma pessoa mais idosa não vai compreender. Sejam equilibrados. Você que já é mais idoso, mais maduro em Cristo, quando for tratar com jovens, fale numa linguagem que eles compreendam. Tente criar essa ponte para que tanto a geração nova como a geração mais madura consigam juntos cooperarem para que o reino do Senhor cresça. Se nós trabalharmos juntos, a gente vai avançar. Você que é jovem, tem uma mensagem mais atual para a sua linhagem, para a sua geração. Quando você for falar com alguém maduro, tente observar como ele enxerga o Evangelho e traga a verdade do Evangelho segundo o Espírito Santo através da Bíblia para uma linguagem que ele compreenda, fazendo essa ponte da sua geração com a linguagem dele. O propósito do livro, o propósito da mensagem, não altera, não deturpa a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E isso os evangelistas nos ensinam. O propósito é anunciar a Jesus Cristo. E para anunciar a Jesus Cristo, eu preciso maximizar a minha forma de transmitir isso, fazendo com que o meu ouvinte compreenda. Por isso que o Evangelho de Mateus ele tem todos esses detalhes. É o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. A gente percebe dentro desse evangelho já criando um ato. Percebe que ele está falando para o povo judeu, trazendo o Antigo Testamento, mas apontando para o futuro também, que é Jesus Cristo. Sendo o único evangelho que traz essa menção à igreja como uma entidade futura que pertence a Jesus Cristo.
É um evangelho rico em seus detalhes, que consegue ligar tanto o passado, o presente e o futuro do que Jesus Cristo tinha proposto para a gente. Esse evangelho ele tem uma, um cuidado em falar da linguagem e da linhagem real de Jesus Cristo. Ele vai apontar Jesus Cristo como o nome real, ele vai dizer que o seu nome será Emanuel, será chamado pelo nome de Emanuel. Ele aponta a posição real de Jesus Cristo. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ele faz o anúncio real, quando João Batista ele vai dizendo, preparai o caminho do Senhor. Então existe um anúncio real para isso. Existe uma proclamação. Ele passou a ensiná-lo, Mateus 5,2, e ele as ensinava com quem tem autoridade, como quem tem autoridade, Mateus 7,9. Tem uma lealdade real, ou seja, quem não é por mim é contra mim, Mateus 12,30. Existe um ensino de um amor real. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Mateus 20,28. A glória real, quando vier o Filho do Homem, então dirá ao rei, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Há um sacrifício real, depois de o crucificarem, existe uma vitória real, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, Mateus 28,6. Que o Evangelho de Cristo ele possa inundar a sua vida, ele continua vivo, ele pode nos transformar. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que você tenha vida e vida com abundância. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que você possa abandonar essa vida pecaminosa e viva uma vida de santidade proposta por ele, porque o reino que ele trouxe para nós não é como esse reino. Que esse podcast possa ter te abençoado. Viva uma vida que agrade a Cristo. Larga essa vida pecaminosa se você estiver encharcado nela. Comece a agir, a sua fala seja uma fala igual à de Cristo, que a sua conduta aponte para Cristo, que o seu jeito de se vestir aponte para Cristo, que a forma como é que você lida com as coisas desse mundo, o que você estuda, aonde você investe o seu dinheiro, aonde está o seu coração, seja para o Evangelho de Cristo, que você viva o Evangelho assim como ele propôs para nós. Se nós o buscássemos com todo o nosso coração, nós o encontraríamos. Que Deus ele possa te abençoar. Eu sou o pastor Rafael Vieira, sou pastor adjunto na Igreja Batista Nova Aliança, e a minha oração é para que Deus ele possa impactar a sua vida e você impacte a vida das pessoas que estão à sua volta. Que Deus ele te abençoe hoje e sempre, e até o próximo podcast. Graça e paz, meu irmão.